Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, apesar de nós estamos passando um momento assim muito difícil, né? O meu nome é Vila, eu sou higienista ocupacional, eu trabalho na área de segurança e higiene há mais de 40 anos, dos quais 35 anos dedicados exclusivamente à proteção respiratória. E é sobre esse assunto que nós vamos bater um pequeno papo sobre proteção respiratória, tá? Da necessidade de se proteger. Todo ser humano tem direito ao trabalho como meio para sustentar a si próprio e a sua família. Ele deveria encontrar um local de trabalho salubre, onde tivesse assegurado e preservado a sua saúde durante a sua atividade laboral. Porém, em muitos ambientes de trabalho, nos deparamos com exposições a riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos mecânicos. Daí a necessidade de se proteger a saúde, a integridade física dos trabalhadores. Meus amigos, quando nós vamos falar em proteção respiratória, a coisa mais importante que eu penso é que por trás de uma máscara, por trás de um respirador, existe um ser humano, existe uma pessoa, um semelhante meu, tá? Por isso que nós temos que ter todo cuidado quando nós estamos trabalhando com proteção respiratória. Nem sempre que nós colocamos uma máscara no rosto, nós estamos fazendo proteção respiratória. Antes de fazer o uso dessas máscaras, dos respiradores, tá? Nós precisamos a área de segurança, a área de meio ambiente, a área de higiene, juntas, o SESMIC, eles precisam fazer hierarquia de controle, né? Eu tenho certeza que fazem isso. Primeiro é a tentativa de substituir as substâncias perigosas existentes naquele ambiente. Olha, tem substâncias que a gente consegue substituir. Existem outras substâncias que fazem parte do processo. E a gente vai ter que conviver com ela durante todo o nosso tempo de trabalho. Uma outra coisa que pode ser feita é modificação no processo, tá? E muito é feito. E isso constantemente a gente vê as empresas fazendo e aplicando. Processo, muda a área, muda dali, põe uma máquina aqui, abre uma janela, sempre estão modificando, na tentativa de diminuir, de reduzir essas concentrações de contaminantes no ambiente de trabalho. Uma outra coisa também, um outro passo que é feito é a implementação da proteção coletiva. E aí vocês têm dutos, você tem ventiladores, exaustores, tudo que pode ser feito para diminuir aquela concentração aonde o ser humano está trabalhando. Por fim, nos resta, se tudo isso foi feito e aquela concentração ainda continua perigosa naquele ambiente, a gente precisa fazer uso de respiradores. Bem verdade que desde o início, desde o primeiro passo, a gente já está usando. Mas se nós vamos ter que usar respiradores, nós vamos ter que usar máscara na tentativa de reduzir aquela concentração, nós precisamos ter um programa de proteção respiratória. O programa de proteção respiratória é esse programa da Fundacentro, que é um programa do governo, tá? Que ele tem aqui várias indicações que nós temos que fazer, várias tarefas que nós temos que cumprir para assegurar a proteção do trabalhador. Esse programa
que é exigido por lei. Ele foi criado pela Instrução Normativa número 1 de abril de 94. É esse documento que nos obriga a ter um programa de proteção respiratória. Uma coisa diferente é a gente escrever o programa de proteção respiratória. E uma outra coisa é implementar o programa de proteção respiratória com todos os seus elementos. Ele é composto de vários elementos, né? De quem é a responsabilidade do programa de proteção respiratória? Ora, é do SESMIT? É do meio ambiente? É de medicina do trabalho? Não. A responsabilidade é de todos os funcionários daquela empresa, do mais alto nível gerencial ao mais baixo nível hierárquico dentro da empresa. Quem assina, quem se responsabiliza por tudo que acontecer nesse programa é o superintendente, o maior gerente da empresa. A responsabilidade é dele. Ele pode delegar e deve à autoridade ao administrador do programa. O administrador do programa, ele deve ser uma pessoa do SESMIT, né? Uma pessoa ligada à segurança e higiene, que ele vai tocar esse programa com todos os seus elementos, ok? Então, a empresa precisa ter um programa de proteção respiratória. Ele contempla também todos os usuários. Começa lá na seleção dos respiradores. A gente precisa conhecer o ambiente, a gente precisa saber quais são os contaminantes que tem, quais são suas concentrações. Daí a gente começar a fazer, escrever o nosso programa. Nesse programa, né, a gente contempla o administrador do programa, né, adequação ao ambiente, que a gente tem que ver muito. Então, quais são os contaminantes? Quais são os seus limites? Quais são os limiares de odor? Tudo aquilo que nós temos no ambiente. Tá? Depois, adequação às tarefas. É muito importante, quando a gente estabelece que vai se usar um respirador naquela área, uma máscara naquela área, ou vai se fazer uma tarefa que precisa de uso de máscara. Então, qual a frequência dessa tarefa? Depois, qual a duração dessa tarefa? Que nível de esforço físico aquele trabalhador vai fazer nessa tarefa? Que ferramentas ele vai estar usando? O que é que essas ferramentas podem gerar naquele ambiente de trabalho, né? A mobilidade dele do ambiente de trabalho usando máscara, né, dentro daquele ambiente. A comunicação. Ele tem necessidade de se comunicar, e como é que fica? E a vida útil dos filtros, ou a quantidade de ar que ele vai precisar, talvez no cilindro, talvez no compressor ali para aquela. São passos técnicos que devem envolver a área de segurança, a área de higiene e o trabalhador. Quem mais conhece daquela tarefa, quem mais conhece daquela atividade é o trabalhador. Então, é um trabalho em conjunto. Olha o trabalhador já envolvido na seleção daquele equipamento ali, ok? Depois, a adequação ao usuário. Então, eu preciso saber, veja a vedação do respirador. Eu preciso que o trabalhador esteja consciente de que ele não pode ter pelos faciais se ele vai ser usuário de máscara, usuário de respirador, porque ela impede de fazer a vedação. De que adianta eu estar com a máscara robusta, uns filtros maravilhosos, novos, tudo bem, tudo ajustado, e eu com pelos no rosto. Vou estar me contaminando do todo jeito, ok? O uso de EPIs simultâneos. Às vezes eu tenho que, às vezes, dependendo da atividade, eu vou usar 2 ou 3 EPIs junto com a minha máscara. E o que é que eu preciso saber? Se existe compatibilidade entre aqueles equipamentos. Eu estou com óculos e ponho a máscara, entorta a máscara, eu conserto o óculos, entorta a máscara, eu vou consertar a máscara, entorto. E aí fica. Né? Se eu ponho um protetor auditivo tipo abafador, e a coisa começa a embolar. Então eu preciso prestar atenção a isso, mas ninguém melhor do que o próprio usuário para trazer essa resposta junto com a segurança.
Então, olha a responsabilidade aí do usuário, né? O campo de visão. Eu estou usando aquela máscara, eu estou vendo bem, está me empatando, eu estou tendo uma visão legal, estou enxergando bem. Como é que é o meu conforto? Bem verdade que máscara é uma coisa que não é bem confortável, né? Mas a gente tem a consciência da necessidade do uso daquele equipamento. Então, hoje é muito diferente de 30, 40 anos atrás, né? Hoje as máscaras são mais confortáveis, tá certo? Hoje nós temos máscaras de silicone, que antigamente nós não tínhamos. Então, se ela é confortável, ótimo. Como é que eu me comunico bem, né, quando eu estou usando essa máscara? Então, olha quanta coisa tem a participação do próprio usuário de máscara nessa atividade. Eu não posso dizer o que é confortável para você. Você tem que ter abertura para chegar para mim dizer, olha, eu estou assim, essa não está boa, essa mais apertada aqui, o conforto aqui. Tem que ser confortável para vocês usarem o tempo inteiro. Tá bom? Então vocês estão fazendo a verificação da vedação, aquilo que vocês aprenderam quando coloca o respirador no rosto, faz o teste de pressão positiva, pressão negativa, para saber se ela está vedando bem no nosso rosto. De manhã cedo, vocês quando vão pegar a máscara para trabalhar no início do turno, né? Seja de tarde, de manhã, de noite, você verificou se os diafragmas estão no lugar, como é que está o ajuste dela, dos elásticos, eles estão ainda fazendo pressão, como é que está o diafragma de voz, como é que está o corpo dela, está todo perfeito, tem rasgo, tem corte, e o meu filtro, tá certo? Está dentro da validade. Tudo isso eu preciso saber, gente, na minha inspeção diária. Até porque existe uma coisa chamada fator de proteção atribuído. É a proteção que se atribui àquela cobertura facial. Pode ser um respirador descartável, uma meia peça facial, uma peça facial inteira, uma linha de ar, uma máscara autônoma. Todas elas têm um fator de proteção atribuído. Tá? Então, quando eu estou, só para exemplificar, quando eu estou com uma peça facial inteira, né, eu quero reduzir aqui dentro dessa máscara, tá, 100 vezes essa concentração ambiental aqui dentro. Mas essa concentração só vai ser reduzida se eu não tenho pelos faciais. Se eu fiz o ensaio de vedação, se aquele ensaio de vedação, né, determinou o tamanho do meu respirador, se a máscara está perfeita, né, se eu vou usar o tempo inteiro, se os filtros são adequados àquele ambiente e se eu estou com a saúde perfeita. Se esse conjunto estiver funcionando, nós vamos ter essa redução que se espera. Ok? Então, por que eu digo se eu posso estar, se eu também estou bem, se eu também estou sadio naquele dia? Porque eu posso estar com uma gripe. E se eu tiver com uma gripe, algumas vezes eu tenho que espirrar. Aí eu tiro o respirador do rosto e espirro. Aí boto de novo. Aí eu tenho que tossir. Eu tiro o respirador, aí vou lá, começo a tossir, depois volto, boto o respirador no rosto. Eu tenho coriza, eu preciso limpar aquela coriza. Então, todas as vezes que eu faço isso naquele ambiente contaminado, eu estou me contaminando. Então, o ideal é eu ter consciência e abertura suficiente para chegar para o meu líder, meu supervisor, meu encarregado, e dizer para ele, hoje eu não vou poder trabalhar nessa área usando máscara, porque eu estou muito gripado. E aí o que é que acontece? Toda mão eu tenho que tirar a máscara. Toda mão que você tira, você se contamina. Uma outra coisa que a gente vê muito nas áreas é as pessoas tirar para bater papo, tirar para conversar, botar na testa, não botar no queixo. Então aí o fator de proteção efetivo vai embora. Efetivamente, no final da jornada de trabalho, a gente não se protegeu, o que foi calculado para você se proteger pela segurança do trabalho. Tá? Uma outra coisa muito importante é a limpeza dos seus equipamentos. Tá? Esses equipamentos não são baratos. Esses equipamentos precisam ter conservação, ter limpeza, a própria higiene nossa. Então limpar, ver por dentro como é que ele está, se a gente pode limpar com álcool gel, com amônia quaternária, com água e sabão, aquelas peças que eu vou desmontar, como é que eu vou, né? Então tudo isso é importante eu saber como é que eu vou estar fazendo essa limpeza.